Ansiedade, depressão, angústia, perturbações de sono. Agravamento de condições que já existiam ou novas patologias e sintomas que vieram à tona num ano de solidão, incerteza, alteração de rotinas e medo do futuro. Para pormos a saúde em dia, quando falamos de saúde mental, temos hoje duas convidadas. A psiquiatra Ana Margarida Mota concluiu em 2019 o internato complementar em psiquiatria no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. É médica psiquiatra no Hospital Garcia de Horta e nas Clínicas Lusíadas do Parque das Nações e Sacavém. Temos também connosco a pedopsiquiatra Áurea de Ataíde, especialista em psiquiatria da infância e adolescência desde 2001. Já passou pelos hospitais de Santa Maria, Dona Estefânia, São Francisco Xavier, São Bernardo, Beatriz Ângelo e Nossa Senhora do Rosário. Exerce clínica privada desde 1999 e desde 2016 dá consultas também no Hospital Lusíadas, em Lisboa. Bem-vindas, obrigado pela vossa presença. Áurea, estamos a meio do terceiro período, as aulas já começaram há umas semanas, no caso dos mais novos há mais tempo. A ansiedade dos jovens já diminuiu um bocadinho, agora que estão aos poucos a regressar às rotinas, ou isso ainda não se nota nas consultas? Infelizmente não se nota isso nas consultas. Se é verdade que a ansiedade disparou e aumentou de facto muito ao longo deste ano de pandemia, é certo que não se verifica uma diminuição. É certo que para alguns o confinamento ajudou se calhar a mascarar um bocadinho as ansiedades sociais e o evitamento social. Agora, com o desconfinamento, para outros, e nós sabemos que o evitamento não ajuda a resolver ansiedades prévias, portanto, o evitamento, a inibição social, a retração social não ajuda a ultrapassar as ansiedades prévias e, portanto, agora, novamente, o regresso à escola veio trazer essas ansiedades antigas mais renovadas e mais exacerbadas. E no caso de situações, portanto, isso no caso das situações que já acompanhava, e no caso de situações novas, teve ao longo dos últimos meses, ao longo do último ano, um extraordinário aumento, dizia-me há pouco, de novos casos, certo? Houve um aumento brutal no último ano e meio de novos casos. Eu posso, para dar uma ideia, teríamos dois, três pedidos, eu teria 2, 3, 4 pedidos de consultas de primeira vez numa semana e neste momento chego a ter 3, 4 pedidos num dia de ajuda premente. Até à pandemia havia uma sazonalidade de primeiras consultas que acabou, essa sazonalidade? Sim, era frequente verificar-se um aumento nos meses de outubro, setembro, outubro, com o reinício das aulas, uma certa diminuição quando havia pausas letivas. Neste momento não, o aumento da procura e a necessidade de cuidados de saúde mental mantém-se sem essa sazonalidade que se verificava antes. Portanto, deixou de haver intervalos em que as coisas acalmavam um pouco. Margarida, bem-vinda. E no caso dos adultos, nas consultas, não no caso da urgência hospitalar que faz no Hospital Garcia de Horta, mas na consulta privada que faz, houve um aumento grande de novos casos de primeiras vezes? Nestes últimos meses tem havido um aumento das perturbações de ansiedade e perturbações depressivas ligeiras e, em muitos casos, são situações novas, doentes que adoecem pela primeira vez. Também pessoas que já tinham doença mental e que já estavam mais vulneráveis, nesta fase também voltaram a adoecer. Quais são os principais sintomas que as pessoas se queixam e que as pessoas levam às consultas? Como eu estava a dizer, as perturbações de ansiedade e depressivas são as mais comuns, mais prevalentes na população portuguesa, sem dúvida. E, portanto, o que as leva a procurar ajuda é, sobretudo, uma tristeza persistente a maior parte do tempo, falta de vontade de fazer as coisas, falta de prazer nas coisas, também as questões de ansiedade, estar ansioso o tempo todo, preocupado o tempo todo, ter crises de ansiedade ou crises de pânico, e também as perturbações do sono, insónias, insónia inicial ou sono fragmentado ou sono superficial,
que muitas vezes traduz que algo não está bem e muitas vezes é um sinal de uma perturbação depressiva ou uma perturbação da ansiedade. O sono é habitualmente um grande sinal de alerta, certo? Exatamente, é algo que nós perguntamos sempre nas consultas e também nas consultas de seguimento nos dá uma boa ideia de como é que aquela pessoa está em termos da sua saúde mental, porque muitas vezes é a primeira coisa a sofrer quando algo não está bem. Tendo em conta o que vimos no último ano e as grandes alterações de rotinas, nomeadamente nas dinâmicas familiares e as pessoas estarem todas debaixo do mesmo teto, o acompanhamento por parte dos pais de crianças em idade escolar, crianças e jovens em idade escolar, é também um fator ansiogénico que leva as pessoas e de que as pessoas se queixam nas consultas? Sim, estas mudanças todas nas rotinas, no estilo de vida, o ficar em teletrabalho, em simultâneo ter de gerir a escola dos filhos, estar online com os filhos, esta divisão, este multitasking levou claramente ao aumento da ansiedade nas famílias, ao aumento do tempo de contacto com os familiares que levou a uma maior ansiedade, pode levar a conflitos, sobretudo em famílias que já não estariam tão bem, passam a estar sempre o tempo todo juntos. Áurea, no caso das crianças e jovens, há pouco falávamos sobre o sono, no caso das crianças e jovens, o sono é também um valente sinal de alerta, certo? O sono é não só um sinal de alerta, como tem sido um dos aspectos que eu creio mais penalizados e prejudicados ao longo de todos estes períodos. Se já havia, e é muito interessante refletirmos sobre isto, se já havia uma preocupação com o consumo por parte dos jovens das tecnologias, os jogos, as comunicações virtuais permanentes e muitas vezes durante o período da noite, paradoxalmente, é como se tudo isso tivesse sido estimulado agora, de certa forma, durante o confinamento. Portanto, as aulas passaram a ser online, as consultas passaram a ser online, as conversas com os amigos tiveram que ser de modo virtual e, portanto, nós acabámos por, de certa forma, estimular isto. Ora, agora, o que verificamos é que há um consumo cerca de 3 vezes maior, se quisermos quantificar, da utilização destas tecnologias e deste tipo de comunicação. E dispositivos móveis e luminescência e tudo isso. E por isso, muitas vezes isto, e muito frequentemente, muito prevalentemente, acontece durante a noite, o que faz com que não haja o número necessário de horas de sono e que o sono muitas vezes seja substituído, o sono noturno, por sono diurno, que não tem as mesmas características e que não é tão reparador e tão saudável. Sente que os jovens e as crianças jovens chegam mais cansados às suas consultas quando está a falar com eles e possivelmente acontecerá também nas aulas? Os jovens chegam essencialmente com queixas de ansiedade, com queixas de crises de pânico, com queixas sintomáticas várias e com queixas também da dimensão depressiva. Queixas de humor deprimido, queixas de humor irritável, aborrecimento. O sono é muitas vezes também um sinal ou um sintoma dessa mesma, desses mesmos quadros, não é? dessas dimensões patológicas. E vêm, de facto, queixando-se de cansaço, de sono excessivo até. Agora, após o reinício das aulas, muitas queixas de exaustão e de cansaço, de facto. Eu creio que por se terem alterado esses padrões de sono que ainda não houve tempo de repor. E retomar as rotinas Sim. mais saudáveis. Há um outro ponto que é particularmente importante e que é também não só um sinal de alerta, mas um grande sinal que pode evidenciar outras patologias, que é a questão da alimentação, os distúrbios alimentares. Teve uma alteração do número de casos de anorexias e outras perturbações do foro alimentar? Verificou-se um aumento, já disse, dos casos de depressão, de ansiedade e também de outras patologias do foro obsessivo compulsivo.
As questões do padrão, dos padrões do comportamento alimentar. Notou-se ao longo do confinamento um aumento das restrições alimentares, da preocupação com o peso, das sensações até de uma certa desmorfia, não é? E de uma procura de um corpo perfeito. Houve nesta retração e neste isolamento muito frequentemente um foco muito grande sobre o próprio corpo e um receio muito grande do fantasma do engordar durante o confinamento e, portanto, um investimento também ele obsessivo nas questões da alimentação e do exercício físico que estão a trazer às consultas muitos casos e muito mais do que eu estava habituada a ver, do que eu creio que ocorria, pelo menos na minha prática clínica, de casos de anorexias nervosas e até de bulimias. Margarida, há pouco falava da questão das consultas online, fruto da situação que vivemos. Teve um grande aumento, presumo eu, de consultas online. As pessoas aderiram os seus doentes aderiram com facilidade às consultas online, sentem-se à vontade para falar, ou seja, o facto de estarem a falar com 2 ecrãs, o seu e o deles, pelo meio, não as inibe de falar, de desabafar, de deitar cá para fora aquilo que as preocupa? Não, penso que não. Até surpreendentemente, enquanto no início houve bastante resistência, se calhar, dos médicos, dos doentes em aderir à consulta, à videoconsulta, a verdade é que nos últimos meses o que percebemos é que é uma forma que nos permite chegar a mais pessoas, que nos permite realmente as pessoas terem este acompanhamento sem receios do vírus, sobretudo numa fase inicial em que realmente o receio em relação ao vírus era maior. Por isso, aumentou muito a acessibilidade às consultas de psiquiatria e, na verdade, se havia receio de não conseguirmos estabelecer tão bem uma relação terapêutica ou haver realmente abertura para a pessoa partilhar os seus problemas, mas esses receios não se verificaram e de facto até nos permite falar sem a barreira da máscara e perceber melhor a expressão facial e, portanto, sinto que as consultas não perderam qualidade por ser em videoconsulta. Se calhar algumas coisas que nós temos de estar alerta, nomeadamente se realmente há condições de privacidade na consulta, também garantir que a nossa mensagem passa e às vezes é preciso pedir para o doente apontar certas coisas para não se esquecer e repetir o que eu estou a dizer para se perceber realmente se a pessoa compreendeu o plano ou a medicação. Isso na consulta presencial é mais fácil, mas de facto consegue-se dar a volta e ter uma consulta igualmente eficaz. E no caso de crianças e jovens, no caso da pedopsiquiatria áurea, os jovens e as crianças aderiram com facilidade a esta modalidade que agora se tornou tão comum? Salvo raríssimas exceções, aderiram muito bem. Aqui a questão da privacidade é efetivamente ainda mais delicada. Os pais muitas vezes querem permanecer atentos ao que os filhos possam estar a dizer. E a Áurea percebe-se, estando deste lado, que há mais alguém ali naquela sala que não muitas devia vezes isso é completamente evidente, não é? As pessoas vão passando atrás, portanto é preciso muitas vezes dizer estamos em consulta, é como se estivéssemos no consultório, se não se importasse, mas é muito curioso que os jovens vão muitas vezes espreitar e ver se está alguém do outro lado a tentar ouvir. Eu própria me asseguro sempre quem está do outro lado, o jovem que está do outro lado, que eu também estou sozinha. Ok. E por vezes é necessário mostrar a câmara necessário não seria, mas eu faço muitas vezes questão de o fazer e isso permite logo uma tranquilidade muito maior. De facto, há uma proximidade muito grande, eles estão muito habituados à utilização há exceções, de facto há jovens que têm alguma dificuldade perante a câmara e alguma dificuldade, mas são jovens mais retraídos e que têm também dificuldades mais genéricas ao nível da comunicação, mas de uma maneira geral é muito fácil e tem sido muito bom. Uma das maiores dificuldades é garantir que há essa privacidade e que as casas têm condições
não só de uma boa internet e equipamentos que garantam uma boa captação de som e emissão de som e imagem, mas essa privacidade para que eles se sintam seguros e que o que se passa naquele momento terapêutico é só entre eles e o terapeuta. Essa é uma preocupação. No caso dessa relação e do facto que me dizia há pouco dos pais quererem manter ali alguma presença, a propósito disso, gostava de lhe colocar uma outra questão. As crianças e jovens refletem também muitas vezes a preocupação e a ansiedade dos pais, não é verdade? Pergunto eu, levam para a consulta, carregam eles próprios os medos e as angústias que os pais têm e das conversas que eles ouvem nos adultos? As crianças são, para além de muito curiosas e de estarem muitas vezes atentas a muitos aspectos do que se passa na família, sem que nós às vezes até nos apercebamos disso, têm também uma característica particular que é, e quanto mais pequena for a criança, mais ela tem a sensação de que o que se passa se deve a ela, é da sua responsabilidade ou é por sua culpa. Isto é um aspecto muito importante em psiquiatria infantil. Nos adolescentes já não é bem assim, mas de facto absorvem e são muito permeáveis a tudo o que ouvem, quer nas notícias, quer no que se passa na família. Eu devo dizer que este é um aspecto importante, esta pandemia e as circunstâncias, as vicissitudes gerais, não é? Vieram trazer, esta pandemia em particular, veio trazer também à superfície e vincar ainda mais as desigualdades, não é? Claro. Nas famílias, quer em termos do funcionamento familiar, quer em termos da própria saúde mental da família, e as crianças que regressaram a casa e que vieram a casa, e os jovens que também vieram, mesmo os próprios universitários que tiveram que regressar a casa, estiveram todos muito mais em contacto com estas realidades e também com estas desigualdades. E muitas vezes estas crianças que se isolaram também um pouco, este foi um fenómeno que aconteceu durante principalmente este segundo confinamento, foi o isolamento dentro da própria casa. É importante que o adolescente, que o jovem tenha o seu espaço de privacidade, mas esse espaço funcionou muito como refúgio e como isolamento, muitas vezes em silêncio, fez com que as crianças trouxessem de facto consigo e à consulta, às vezes sob a forma de sintomas, mas podendo depois na consulta desabafar toda esta preocupação que tiveram em relação à saúde sua própria e dos familiares, em relação à situação económica ou financeira também da família, em relação ao seu próprio papel como agentes de contágio da própria doença. E isso muitas vezes, e até algumas vezes, infelizmente, lhes foi imputado, não é? Porque há muito esta ideia de que as crianças, e principalmente com o regresso à escola, pudessem trazer o vírus para casa e infectar os familiares. Eu tinha inclusivamente uma criança, um menino, que me dizia em determinada altura: eu gostava tanto de voltar à escola. A mãe, aliás, tinha acabado de me pedir um atestado para que eu fosse impedido de voltar à escola. E ele dizia... Portanto, foi a própria mãe que pediu para ele não voltar à escola? E eu perguntei-lhe: mas tu queres voltar à escola? Sim, eu gostava tanto de voltar à escola, mas a minha mãe não me deixa, que ela diz que eu vou matar a avó. De facto, houve aqui uma série de questões que vieram trazer novas preocupações e novas ansiedades às crianças. Apesar de tudo isto, as crianças e os jovens têm uma força brutal e uma resiliência que nós não podemos esquecer e descurar, não é? E, portanto, a capacidade de regeneração, de se reinventarem nisto, a capacidade de se mobilizarem, a capacidade de se regenerarem e recuperarem e aderiram, têm uma capacidade de aprendizagem e de adaptação às novidades e às novas realidades, se calhar muito maior. E isso verifica-se em coisas tão simples como, por exemplo, o cumprimento das normas de etiqueta. Eles ensinam muitas vezes, mesmo os mais pequeninos, os pais e as mães, até na própria consulta, eles estão impecáveis com as suas máscaras, com a sua postura, e muitas vezes são eles que chamam a atenção que a mãe ou o pai têm a máscara mal colocada. Portanto, esta capacidade de aprendizagem, de adaptação e esta força, não é, de esperança, esta capacidade regeneradora, eu acho que é muito importante que nós
tenhamos também em mente. E que ressalvemos, claro que sim. Margarida, no caso dos adultos, continua, bem, e no caso dos adultos que levam as crianças às consultas para a psiquiatria, mas no caso dos adultos continua ainda a ocorrer, a saúde mental transporta ainda consigo um grande estigma e uma grande dose de preconceito. Sente que nas suas consultas, nos casos em que não tanto em urgência hospitalar, em que lidará com situações mais agudas, mas nas suas consultas, que os doentes tiveram que ultrapassar também essa barreira e diziam-lhe coisas, pergunto eu, dou este exemplo, mas corrija-me se eu disser alguma coisa errada, eu que nunca pensei vir a um psiquiatra, eu que achava que isto era só para os outros, as pessoas tiveram que ultrapassar essa barreira? Sim, as pessoas dizem isso precisamente, e é bom que coloque essa pergunta porque de facto uma coisa que eu sinto e que espero realmente que depois de passar esta fase de pandemia se mantenha, é que há uma muito maior sensibilidade, conscienciosidade para a situação da saúde mental e das doenças mentais que não havia previamente à pandemia. E Portugal já era um país com uma elevada prevalência de doença mental, mas de facto a forma como estamos a encarar agora e como encarávamos antes, penso que é algo que pode sair positivo desta fase de pandemia, porque de facto as doenças mentais continuam a estar associadas a um grande estigma, a uma grande vergonha. As pessoas muitas vezes não pedem ajuda realmente por estes motivos, têm dificuldade em partilhar com a família o que se está a passar, mas parece-me que se calhar estamos todos a passar pelo mesmo. A pandemia afetou-nos transversalmente e houve algum grau de sofrimento psicológico em grande parte da população. E por esse motivo estamos mais empáticos, conseguimos compreender melhor estas situações e está-se a falar muito mais. Portanto, realmente acho que houve pessoas que pediram ajuda nesta fase precisamente porque sentiram a vontade para o fazer, sentiram menos vergonha e estando a sofrer pediram ajuda, que é essa a mensagem importante. Se a pessoa estiver a sofrer, pedir ajuda. No caso de... Nem todas as pessoas que precisam de ajuda ou que sentem que precisam de ajuda terão condições financeiras para uma consulta privada de psiquiatria. Dentro do SNS, como é que as coisas funcionam? E nestas conversas são tão importantes sobre literacia em saúde, como é que um doente que sente que precisa de ajuda e de algum tipo de apoio psiquiátrico, a que meios pode recorrer, a que porta pode bater, para quem pode telefonar? Ok. Então, em primeiro lugar, apesar de a pandemia ter trazido realmente muitos sintomas em grande parte da população, ansiedade, medos, queixas depressivas, também a maioria das pessoas conseguiram se adaptar e ao longo do tempo estes sintomas diminuíram. Realmente, as pessoas que precisam de ajuda e que precisam de ajuda médica, em primeiro lugar, devem recorrer ao centro de saúde, ao seu médico de família, que é a porta de entrada, e as situações mais ligeiras são tratadas pelo médico de família e não necessitam necessariamente de chegar à atenção da psiquiatria. E, portanto, se realmente for necessária ajuda, recorrer ao médico de família, o médico de família avalia e percebe se é uma situação para ser tratada nos cuidados de saúde primários ou inicia o tratamento nos cuidados de saúde primários e só encaminha para a psiquiatria se houver alguns critérios de gravidade, se o tratamento iniciado no centro de saúde por algum motivo falhar, e aí sim são encaminhados para a psiquiatria. E as pessoas podem também recorrer à linha SNS 24 para, numa descrição de sintomas do foro psicológico ou psiquiátrico, dentro da sua saúde mental, onde há também uma equipa que pode acompanhar e aconselhar, certo? Sim, surgiram de facto muitas linhas de apoio e com psicólogos que realmente também dão este apoio mais acessível do que nesta fase nem sempre tem sido muito acessível ir aos cuidados de saúde primários, porque os médicos de família estão de facto estão muito assoberbados, sim. Muitas funções relacionadas com o tratamento da Covid e não só. Portanto, a linha de saúde 24, que tem psicólogos, pode ser uma porta de entrada. Uma porta de entrada, sim. Falemos de medicação. No último ano, face àquilo que estamos a viver, houve um aumento de prescrições de ansiolíticos e antidepressivos? Curiosamente, não.
Pelo menos em 2020 houve uma redução até ligeira da prescrição de benzodiazepinas. Penso que mas seria porque houve menos 3%. Seria porque houve menos acesso a isso, menos consultas? Não, porque na verdade houve mais. Pode ter sido muitos fatores. Também em 2020 tivemos uma altura de maior confinamento e que se calhar houve realmente menos acesso às consultas, mas já era uma meta a redução do consumo de ansiolíticos, especificamente da classe das benzodiazepinas, porque são medicamentos que aliviam a ansiedade, mas não tratam propriamente o problema de base e estão associados a outros riscos. As benzodiazepinas são, para quem nos está a ouvir, são os ansiolíticos. Sim, vulgarmente são os ansiolíticos, que, como eu estava a dizer, aliviam a ansiedade, mas acarretam alguns riscos, nomeadamente de dependência, de tolerância, ou seja, a pessoa precisar de doses crescentes da medicação para obter os mesmos efeitos. Também, por exemplo, aumenta o risco de quedas nos idosos, etc. E, portanto, havia esse objetivo de reduzir o consumo de benzodiazepinas e isso até parece que houve uma redução ligeira, portanto, nem tudo é mau. De facto, aqui explicar que, por outro lado, realmente quando temos uma perturbação de ansiedade ou uma perturbação depressiva, o que devem ser prescritos habitualmente são antidepressivos. Portanto, as pessoas muitas vezes associam ansiedade a ansiolíticos, mas na verdade a maioria das perturbações de ansiedade são tratáveis com antidepressivos. Áurea, no caso das crianças e jovens, houve um aumento de prescrições, houve necessidade de recorrer com mais frequência à medicação e continua a haver um grande estigma também em torno da questão da medicação. Com o grande aumento de procura e com o aumento exponencial da necessidade e da patologia, de facto, não é? Houve realmente uma necessidade de intervenção farmacológica frequente. Nem sempre a consulta de pedopsiquiatria implica uma intervenção farmacológica, eu creio que isto também é importante. É importante deixarmos isso claro. Sim, também. Claro. Agora, quando é necessário intervenção farmacológica, dar medicamentos às crianças, é um assunto sério, delicado, mas tem que se fazer e é a forma de ajudar em tempo útil e com eficácia, de facto, o alívio da sintomatologia e a resolução dos quadros patológicos. E com isso a redução do sofrimento naquela criança, naquele jovem. Exatamente. E da sofrimento, expectativa da família. A disfunção, claro, etc. Claro, e de toda a família. E houve, nesse sentido, nós em psiquiatria infantil e juvenil não utilizamos, de facto, as benzodiazepinas, não utilizamos os ansiolíticos, utilizamos outro tipo de fármacos, a não serem SOS, a que o fazemos, mas sim, tem havido uma franca houve uma necessidade aumento, de aumento e uma franca aceitação também por parte das famílias, para essa que situação. confiam cada vez mais também nesta prática da utilização da psicofarmacologia pelos pedopsiquiatras. Porque há também, e com isto é a última questão que gostava de lhes colocar, há também um maior recurso hoje em dia ao Dr. Google, à internet, portanto por vezes, se calhar a fontes de informação que não são tão credíveis, mas sentem que os doentes que vos chegam, no caso, seja as famílias, seja os jovens, ou no seu caso, Margarida, no caso dos adultos, que vêm já munidos de alguma informação que leram e que estiveram a pesquisar e trazem algumas dúvidas sobre aquilo que viram e que consultaram, às vezes até nas próprias redes sociais? As pessoas já leram muitas vezes muitas coisas, às vezes vêm com alguns receios e algumas ideias pré-feitas que nem sempre são corretas, mas isso torna também a conversa muito interessante. O facto de trazerem dúvidas, eu acho que é muito importante que tragam alguma informação, que tragam essas dúvidas, que estejam de facto informadas. E também é muito importante que venham com alguns receios, não é? Porque se não houvesse receio deste tipo de utilização, da utilização dos medicamentos, essa Claro. utilização poderia tornar-se perigosamente muito, muito mais generalizada e as pessoas vêm abertas ao diálogo e vêm já com uma base de informação que é muito importante e é muito estimulante também. Depois para nós. Gera também, Sim, é motor de diálogo. Okay. Margarida, no seu caso, no caso de adultos, isto também ocorre e por vezes pergunto-lhe eu,
ocorre também aquela situação da medicação que é do marido e a mulher tomar também, olha, toma um dos meus, esse tipo de coisas também lhe acontece? Sim, também acontece. Em relação ao que estava a perguntar também anteriormente do Dr. Google, referir que acho positivo os doentes estarem bem informados e, de facto, doentes bem informados também tomam mais atitudes no sentido de melhoria da sua saúde e, portanto, é algo positivo os doentes já terem procurado coisas e terem dúvidas e colocarem essas dúvidas na consulta. Também aqui referir que as situações ligeiras de ansiedade e de depressão não têm necessariamente de passar por tratamento com medicação. Muitas vezes encaminhamos situações mais ligeiras para psicoterapia e não tem de haver uma abordagem só farmacológica, não é isso que nós queremos. E penso que nesse aspecto as pessoas também estão mais informadas e também procuram outro tipo de intervenção, psicoterapia, mindfulness, o que é muito positivo. Em relação à partilha de medicamentos, sim, infelizmente isso ainda é frequente, sobretudo um medicamento para dormir, que alguém não dorme, a mulher dá a sua benzodiazepina, que há bocado falámos, que é um medicamento para dormir, dá ao marido, normalmente são até mais as mulheres a darem aos maridos, porque os maridos também têm mais dificuldade, os homens no os geral. indutores de sono que passam entre os elementos do casal. Não é? Exatamente, normalmente as mulheres para os homens, porque os homens também pedem menos ajuda e muitas vezes há este curto-circuito. Mas aqui referir que é importante passar a mensagem que não devemos dar medicamentos nossos aos outros, que um medicamento que foi prescrito para mim perante a minha situação clínica, as minhas comorbilidades, etc. E a situação do nosso amigo, nosso marido, etc. deve ser avaliada por um médico, não necessariamente um psiquiatra, para perceber se realmente aquele é um medicamento indicado, perceber se alguma situação clínica que tem de ser despistada, nomeadamente quadros não psiquiátricos estão a dar sintomas psiquiátricos, e também não deixar esta situação arrastar, porque às vezes o que nos apercebemos é que a pessoa já está dependente de um medicamento para o sono da mulher. E que se calhar não é, e que naturalmente pode não ser o mais indicado para ele próprio, claro. Exatamente. Nunca é demais lembrar. É mais difícil descontinuar este medicamento. E nunca é demais lembrar que, de facto, a automedicação é uma prática que não deve ser levada a cabo e, portanto, e que é de todo desaconselhada. Margarida, Áurea, quero agradecer a disponibilidade que tiveram em partilhar a vossa experiência no sentido de contribuir, não só para informar, mas para contribuir para desmistificar um pouco mais as questões em torno da saúde mental. Nunca é demais lembrar que há alguns sintomas em crianças, em jovens, em adultos, como perturbações de sono, alterações na alimentação, uma tristeza profunda e uma série de outras questões que não devem ser descuradas, não devem ser varridas para debaixo do tapete. Em caso de dúvida, consultar um profissional de saúde sempre que acharem que é necessário. A saúde mental não deve ser descurada e é um assunto sobre o qual nos devemos continuar a preocupar.